Você está ouvindo Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, agora são 10h06 e a gente vai começar a falar justamente deste mês de outubro, que é o mês de alerta, principalmente para as mulheres, mas também para os homens, com relação ao câncer de mama. Todos os anos, Outubro Rosa tem uma campanha preparada, uma discussão ampla, e a gente vê todos os dias também esse destaque para essa doença que assola muitas mulheres, que traz dor, que traz sofrimento, não só para as mulheres, mas para toda a família também, Paulo. Isso, Moacir, é um mês de visibilidade, né? O tratamento e as formas de prevenção aí devem ser sempre evidenciados ao longo do ano, mas esse mês em especial ele tem esse foco e convoca a sociedade a olhar e a prestar atenção em torno dessa doença. Nós vamos falar sobre a equipe de canoagem rosa Flor de Lótus, que é formada por mulheres que venceram o câncer de mama, uma das doenças que mais acomete e mata mulheres no mundo, Moacir, são dados oficiais. As participantes passaram por todos os percalços desse enfrentamento, com exames dolorosos, quimioterapia, etc., além das dificuldades psicossociais que a patologia traz consigo. Hoje, elas utilizam o Barco Dragão, embarcação das chamadas remadoras rosas, para levar a mensagem de prevenção e diagnóstico precoce para o mundo. Isso é muito importante, prevenção e diagnóstico precoce para as pessoas, Moacir. Quem vai contar essa história é a capitã da equipe, Regina Maura Chamorro, que está conosco e conversa ao vivo com todos nós. Bom dia, Regina. Seja bem-vinda ao programa, obrigado por atender o nosso convite, é um prazer tê-la aqui. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando principalmente, né, da mensagem que o Outubro Rosa enseja, que é a questão da prevenção, do autoexame, e com o autoexame a gente tem um diagnóstico precoce, e sobretudo do projeto Flor de Lótus, que é uma coisa que a gente ama muito fazer, um projeto de canoagem, né? Nós remamos no ICLE, uma equipe hoje com 25 mulheres, e que a gente quer ampliar, né? E estamos aqui levando a nossa mensagem, falando de doença, mas sobretudo de saúde. Legal. Regina, qual o significado desse nome, Canoagem Rosa Flor de Lótus, e qual é o objetivo da equipe? O que vocês visam principalmente? Na verdade, a Canoagem Rosa é um movimento mundial, começou no Canadá no ano de 1996, chegou no Brasil só em 2015, né, um pouco já demorado, e é uma pesquisa de um médico canadense, Dr. Don Mackenzie, que cansado de ouvir que as mulheres que sobreviveram a um câncer de mama não poderiam se movimentar, não poderiam praticar uma atividade física mais bruscas. A gente tinha mais ou menos com o diagnóstico do câncer um combo de fica em casa esperando a morte chegar, e ele provou exatamente o contrário. Muito bem. Hoje são 25 mulheres participando. Qual é o perfil? O que elas têm em comum de uma maneira geral? Na verdade, para participar do projeto, né? Esse é como eu te falei, é um projeto mundial. O requisito principal é que tenha passado pela mastectomia, que é a retirada total da mama, ou a quadrantectomia, que é uma retirada parcial. Esse é o requisito principal. Eu nem te digo o perfil principal é esse, porque nós temos remadoras de 45 anos e temos de 72. Todas as idades. Todas as idades, todos os perfis, não tem um padrão. Muito bem. Você superou duas vezes a Duas doença. vezes. E agora é a capitã da equipe. Conta pra gente um pouco da sua história particular, por favor. Eu tive primeiro câncer aos 29 anos, então assim, bastante jovem, mas trabalhava como advogada e eu consegui tocar a minha vida de forma que aquilo não me atingisse tão... Já tinha atingido muito fortemente, mas assim, como eu me sentia bem, como eu não me sentia doente, mesmo no período da quimioterapia, eu trabalhava, às vezes até minhas colegas de trabalho falavam, mas você não tinha quimio hoje? Eu falei, mas eu tô bem, eu vim. Aqui comigo, assim, um dia chora, um dia faz quimioterapia, um dia trabalha, e eu acho que isso foi muito importante na minha recuperação,
na questão da autoestima, que é uma coisa que atinge muito, porque a gente sofre uma perda da mama, que é um órgão super importante, né, para nós mulheres. E daí tive esse câncer, tinha filhos muito pequenos na época, né? Hoje eu tenho filho médico que dá continuidade, inclusive, a essa missão minha. E conheci o projeto em Brasília, onde eu morava, em 2015. Foi quando eu comecei a remar. Meu marido é policial rodoviário federal, foi transferido para cá, para Foz. Eu vim contrariada, porque eu amava remar. Amo remar, né? Foi onde eu encontrei uma parte um resgate da parte física, mas sobretudo da autoestima e me senti na condição de poder praticar uma atividade forte, porque a canoagem é uma atividade muito forte, né? E ele falou, mas lá tem tanta água, não é possível que, né, você... E nós temos uma coordenação da América Latina, que cria novas equipes, né? E como eu já remava, eu tenho essa rede de contato e fui meio que desafiada. E por que não criar uma equipe em Foz, né? Só que eu cheguei aqui em plena pandemia. Mas ainda assim, com alguns contatos, eu escrevi o projeto, apresentei para uma pessoa que chama o Argos Rodrigues, que ele é diretor do IMEL, que chama Instituto Meninas do Lago, que eles têm um projeto maravilhoso de canoagem com adolescentes e para canoagem. E ele achou excelente, né, a ideia, apresentou o projeto para Itaipu, aprovaram de imediato, porque é uma causa bem legal, e perguntaram o que a gente precisava, né? Eu falei, sobretudo, do Barco Dragão. Por que o Barco Dragão? O Barco Dragão, ele é a embarcação símbolo das remadoras rosa, porque na pesquisa do Dr. Dom Mackenzie, que é um fisiologista, né, ele poderia nos colocar para remar num barco pequeno, numa canoa, um C1, um C2, mas a ideia do Barco Dragão é que nós juntas remamos, juntas temos uma missão e que, ao remarmos juntas em sincronia, o barco não pesa para ninguém, assim como na nossa vida, né? Se a gente encontrar alguém para remar com a gente, a vida fica mais leve. Então, essa foi a ideia do Barco Dragão. Então, as equipes brasileiras remam em Dragon Boat. Bem, reforça essa ideia de coletividade. Sempre, de inclusão, né? Porque às vezes você está ali, se submeter uma cirurgia, quimioterapia, que é bem pesado e tudo, e você às vezes a gente mesmo assim, se exclui de algumas coisas, né? E muitas mulheres optam por não reconstruir a mama, outras... E é um processo de 5 anos, fora depois disso, os tratamentos químicos, né, com medicação. Então, um tratamento desse, ele não leva menos que 5 anos. E a tendência é nos tirar do foco, né, porque nós estamos doentes. E, assim, o Barco Dragão, a canoagem rosa, ele reforça exatamente essa questão de inclusão, de reabilitação, e a gente partilha do mesmo movimento, da mesma dor e das mesmas alegrias. Uma pergunta que sempre vem à cabeça da maioria das pessoas é, após vencer a doença, você nos contava antes que é possível ter qualidade de vida, mesmo após enfrentar tratamento tão invasivo, tratamentos pesados. O que acontece com a pessoa depois dela vencer, superar essa doença? É possível ter uma vida com qualidade? Te falo por mim, pessoalmente, e pelas meninas que eu convivo hoje, porque depois que eu vim para cá, para Foz, eu parei de advogar e tudo, e a minha vida é a canoagem rosa, sobretudo a equipe Flor de Lótus, que eu cuido de cada uma individualmente, me preocupo, me sinto responsável, e assim, é possível, sabe? E quando a gente se propõe a vir falar desse assunto e do projeto, é para chamar outras mulheres, sabe? A intenção, porque é possível ter vida e ter vida saudável após o câncer de mama. O nosso projeto é prova viva disso. É uma demonstração de que isso é possível. Uhum. E quanto aos hábitos de vida das mulheres sobreviventes do câncer da mama, a gente usa esse termo sobrevivente porque o próprio projeto, né, utiliza essa nomenclatura. Como é que são os hábitos de vida? Você precisa ter um regramento, modifica o seu dia a dia, o cotidiano? Como é que é isso, Regina?
Sim, é essencial, né? Porque, inclusive, os fatores de risco, né, pro câncer de mama, principalmente, é o sedentarismo, álcool, cigarro, essas coisas. No nosso projeto, nós temos uma equipe multidisciplinar muito perfeita. Nós temos uma personal, que é a Caroline Valiati, que cuida individualmente de cada um. Nós temos uma nutricionista, nós temos um fisioterapeuta, que inclusive é nosso técnico, Guto Mazzini. É uma rede de proteção muito legal. E, assim, quisera que todas as mulheres que passaram por esses percalços do câncer de mama tivessem essa oportunidade, né? E é o que a gente quer fazer, a gente quer chamar muitas outras mulheres. A ideia é ampliar essa proposta. Sim, sim, nós já estamos pensando, eu já até conversei com o nosso coordenador, se prepara, porque a gente está tendo essa visibilidade, apesar do projeto existir há 2 anos, poucas pessoas conhecem, e eu falei, certamente outras mulheres virão, porque a partir do momento que conhecerem, né, vão nos procurar. A gente quer atingir aquela mulher que está lá na periferia também. A gente tem uma estrutura de transporte para ir para o ICLE, onde a gente treina, né? Essa rede de carona, a gente está sempre se movimentando para trazer outras mulheres. É uma equipe mesmo. É uma equipe mesmo. Um time. Muito, um time forte, de mulheres, como eu te falei, todas as idades, mas quando entra no barco é tudo igual. Certo. Com a sua experiência, além da canoagem, a prática esportiva, o convívio social, são elementos necessários, importantes para a mulher após o tratamento oncológico, Regina? Eu te diria, Paulo, que é essencial. É essencial a gente partilhar esses momentos. A gente, inclusive, dentro do projeto, sempre que chega alguma remadora nova, que a gente está lá no meio do lago, a gente para o barco e pede para elas falarem, as que se sentirem à vontade, algumas não gostam, mas é bem interessante porque nunca aconteceu de ninguém falar. É como se estivesse exorcizando ali aquela situação. Elas falam do que passaram. A gente sempre fala, a gente fala que está no mesmo barco, mas muitas passamos por situações iguais, mas de forma muito diferenciada. De estrutura, do plano de saúde, do envolvimento familiar, que eu te diria que isso é muito importante, desse acolhimento. E as que não têm, a gente acolhe, a gente dá colo, a gente dá essa energia. Eu falo que o nosso projeto é uma terapia. Hoje, bom dia. Bom dia. A gente percebe justamente essa dificuldade da mulher, porque por mais que tenha família em volta, mas ela sofre sozinha, é uma dor sozinha, né? E principalmente a condição psicológica. Como é que essas mulheres chegam, psicologicamente falando, mesmo com rede de apoio, aquelas que não têm rede de apoio? Como que elas se sentem? Com relação à chegada no projeto, eu até brinco, né, que chega umas bem animadas, chega algumas desconfiadas, principalmente quando olha o nosso barco pesa 250 quilos, mede 15 metros, e falei, mas eu vou remar nisso? Isso não vira? Metros. Aí eu falo, vira, né, não vou dizer, mas assim, algumas bem fragilizadas, né, a gente sente que, como você falou, é uma doença muito, que você tem uma rede muito grande ali, mas ela é muito individual. A dor é muito particular. E você precisa desse apoio. E eu noto que quando tem esse grupo muito particular que passou pelo mesmo problema, o apoio fica mais forte, porque nós entendemos a dor da outra. Né? Às vezes nem o médico, nem o marido, nem ninguém muito próximo entende como nós nos entendemos, sabe? Eu amo assim cada uma de uma forma individual e coletiva, porque assim a gente tem prestado mais do que um serviço de reabilitação, de inclusão, uma terapia mesmo, assim, de amor. As participantes do projeto têm um contato fora do treinamento, fora da atividade em si. No barco, uma liga para outra, convida para o evento do final de semana, enfim, ou seja, tem uma convivência social fora da canoagem também, possibilitada pela canoagem. Intensa, nós temos uma convivência de quando não tem um aniversário, quando não tem nada para se comemorar, a gente inventa, a gente pode tomar nossa cervejinha sem nenhum problema, a gente tem todas, inclusive, praticam uma atividade física além do
da remada, né, de remar, a gente tem essa interação muito forte, muito forte. Agora, por exemplo, nós estamos indo no dia 25 de outubro, nós estamos indo para Brasília participar do primeiro Festival Internacional de Remadoras Rosas. É um festival com todas as equipes brasileiras e mais 6 equipes, tem equipe dos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Panamá, Chile. Vai ser uma oportunidade também, são mais de 350 remadoras, que a gente vai encontrar com outras pessoas também que passaram por isso. Muito legal. E como é que é esse projeto no Brasil, especificamente no Paraná, além de Foz do Iguaçu, tem outras cidades paranaenses em que o projeto acontece hoje? No Paraná nós temos a Canoá, que é uma equipe de Curitiba, e temos a equipe Rosa dos Ventos de Londrina, que inclusive a gente vai aproveitar até esse festival para estreitar e fortalecer o Paraná. Muito bem, porque há um campo aí para se avançar, né? Potencial, e a gente tem, né? Por conta da questão natural do estado, etc. Talvez iniciativas como essa sejam fomentadoras de outras nas cidades. Certamente, inclusive dia 20, acho que 20, eu vou para Cascavel dar uma palestra sobre essa, que eu falo que eu não gosto muito de falar de mim, eu amo falar do projeto, porque eu acho que quando eu falo do projeto eu também falo um pouco de mim, dessa minha vontade, como remadora que fui, que saí lá de Brasília, vim para cá, e assim, eu até falo, eu poderia ter aqui, vou viabilizar aqui um barco menor e vou continuar remando, mas isso não teria graça para mim, porque assim como eu conheci o movimento, eu quero partilhar com outras mulheres, então há até a expectativa de em Cascavel ter uma equipe também. Legal, vamos torcer. Ô Regina, você falou dos benefícios emocionais que o projeto traz, desse atendimento, desse acompanhamento até personalizado, que é possibilitado através do projeto de canoagem, e dos benefícios físicos. Eu gostaria que você falasse assim, para a saúde, o que você pode comentar para nós? São inúmeros benefícios, inclusive a pesquisa do Dr. Don Mackenzie, ela foi em cima dessa questão física, né? Também do emocional, porque quando a gente retira a mama, faz a cirurgia da mama, a gente perde musculatura, a gente perde tecido, a gente tem perdas substanciais dos membros superiores, a gente faz esvaziamento axilar, porque quando você é atingido pelo câncer de mama, existe um grande risco desse câncer invadir a tua corrente linfática, e um dos primeiros lugares que atinge são as axilas, para onde vai a corrente linfática. Então, a canoagem rosa, ela nos possibilita a amplitude dos movimentos dos membros superiores, ela nos proporciona uma drenagem linfática, porque a gente, como faz o esvaziamento axilar, normalmente há um inchaço muito grande nos braços, né? Nós temos colegas que têm essa diferença bem substancial. E quando você começa a remar, você faz essa amplitude, né, dos membros superiores, você ganha força nos membros superiores e faz essa drenagem linfática. E ainda tem mais um outro benefício, porque as pessoas acham, mas não pesa, não faz tanta força, e os braços, vocês têm a limitação. Mas quando a gente começa efetivamente a aprender a técnica, a gente faz pouca força com o braço, a gente faz movimentos, mas não forças. A gente usa muito o abdômen para fazer o movimento da busca da água na frente e trazer. Então, assim, dentro do barco nós temos 22, né, meninas. Uma menina toca o tambor, que dita o ritmo das remadas. Nós temos os 3 bancos primeiros, são as guias, são aquelas que nos direcionam. Temos 3 motores, onde vão as remadoras um pouco mais fortes, que têm mais força. Temos o turbo na parte de trás e temos uma menina que fica no leme, que é a que dá a direção no barco. Então, todo mundo dentro do barco tem a sua função. A gente sempre, ao entrar no barco, faz um aquecimento. Remamos em torno de 1h30, às vezes 2 horas. Já fizemos uma regata de 18 quilômetros nesse barco, que é 250 quilos, mas quando entramos, ele vai para quase 1 tonelada, né? E a gente já saiu do Icli para Santa Terezinha remando, 9 quilômetros para ir, 9 quilômetros. Então, eu te diria que nós somos extremamente fortes, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Legal. Falando um pouco da doença, do Outubro Rosa, assim, pelo
tua convivência com outras mulheres que passaram pelo tratamento, ou deve conhecer as que também estão em tratamento, ou que buscam tratamento, como é que você vê essa rede de atendimento aqui em Foz do Iguaçu? É adequada? A demora para o início do tratamento? Você comentava até de uma lei federal que garante um prazo, né, para o diagnóstico e início do tratamento. Como é que você vê isso aqui na cidade, na nossa realidade, Regina? Apesar de estar pouco tempo aqui, mas assim, eu me inteiro muito sobre isso, inclusive essa questão da lei. A lei estabelece que entre a descoberta da doença através de um diagnóstico e o início do tratamento, ela não pode ser maior que 90 dias. Por quê? Porque muitas mulheres ainda morrem de câncer na falta dessa possibilidade de um diagnóstico precoce e um tratamento efetivo, né? E que se você consegue fazer isso dentro deste prazo estabelecido em lei e dentro do que é um direito nosso também, as vidas são salvas aos montes, né? E assim, nas minhas conversas com as meninas aqui, existe, pelo menos, inclusive eu tenho meninas com situações financeiras excelentes, com plano de saúde bons e tudo, mas a maioria delas, inclusive as que têm plano de saúde, fizeram o atendimento e tratamento no Hospital Costa Cavalcante. Hoje até a gente brinca, se você quiser conseguir no particular, você às vezes demora mais do que no hospital. Isso, depoimento delas. Assim, no geral, eu não posso te dizer se alguém hoje procurou um atendimento e não conseguiu. Eu, às vezes, como a gente leva, o nosso projeto leva essa mensagem do autoexame e tudo, às vezes como eu falo, às vezes fico desconfortável porque eu não sei hoje como funcionaria. Você falou, enfatizou isso fora do microfone aqui, que o Outubro Rosa é o ano inteiro. Sim. Mas nesse mês em especial, que mensagem que você passa para a sociedade? O que você quer dizer para a sociedade em se falando de Outubro Rosa, câncer de mama? Eu falei para você que para nós, principalmente para nós que transitamos a doença, que passamos pela doença, é o ano inteiro. Se a gente puder ajudar, se a gente puder. Mas como o outubro é um mês escolhido, é um movimento mundial também escolhido, a gente aproveita essa visibilidade para falar desse autocuidado, sabe? A gente sempre fala que, inclusive, a nossa vida está nas pontas dos nossos dedos, porque é através do autoexame, nos apalpando, é que a gente consegue detectar a doença. E às vezes você detecta um caroço, vai procurar. Às vezes pode não ser nada, pode ser um nódulozinho benigno, mas se for um maligno, se você chegar a tempo, eu te digo isso com muita segurança, porque eu acredito não, isso é certo, 99% das meninas que estão hoje remando, quer dizer que estão vivas, é porque elas fizeram esse autoexame, todas. Paulo, é incrível, eu pergunto isso porque me interessa, eu falo, a gente tem um projeto de saúde, mas precisamos falar, porque o que nos uniu, inclusive, foi a doença. Como elas descobriram? Porque para a gente é importante. E todas, do nosso projeto especificamente, e de muitas outras remadoras do Brasil, que eu conheço e convivo, todas descobriram através do autoexame. E tiveram essa oportunidade, porque o câncer de mama é o segundo câncer que mais mata mulheres no mundo. Tem uma pesquisa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que ele atinge uma média de 6 mil casos novos por ano. E isso, hábitos alimentares, hábitos de vida, então são muitas mulheres que vão ser acometidas, não é uma profecia, é uma realidade. Então a nossa mensagem no Outubro Rosa é: se cuidem, se toquem, né? Quando a gente fala se toquem é nos dois sentidos, né? Procura, a sua vida pode ser salva por isso, pelo autoexame. Algo simples de ser Muito feito, pode simples. ser feito em casa, tranquilamente, rapidamente. Casa. Regina, para a gente terminar a nossa conversa, a nossa entrevista, que foi muito esclarecedora, está sendo muito esclarecedora, para participar do projeto de canoagem rosa, é possível, está aberto, o projeto está aberto nesse momento a novas adesões, como é que faz, ou quem quer conhecer mais, saber das atividades de vocês, tem algum canal de contato que a pessoa possa conversar com vocês da canoagem Rosa Flor de Lótus que acontece aqui em Foz do Iguaçu? Nós temos o Instagram, Equipe Dragon Boat Flor de Lótus. Nós temos uma página no Facebook também, Flor de Lótus. O projeto é aberto. O único requisito é que tenha transitado a doença e também que tenha concluído
a quimioterapia. Porque nós temos uma menina que está remando com a gente, eu chamo todas de meninas, mas como eu te falei, eu tenho mulheres de todas as idades. Tem uma menina que ela está fazendo radioterapia e está remando, porque ela fala, eu me sinto muito bem, e o médico liberou, porque essa é uma condição. O projeto é aberto, Paulo, para qualquer mulher que tenha passado pelo câncer de mama, que tenha concluído o tratamento e que tenha autorização médica, né? Porque é uma atividade pesada, sim, né? Lúdica também, mas um pouco pesada. Então, a gente treina, o projeto não tem custo nenhum, é só chegar e querer nos conhecer. Nós treinamos às terças e quintas no Weekly, né, das 9 a 11h30, meio-dia mais ou menos. Estamos às terças e quintas, e fora daí eu estou 24 horas atenta no nosso Instagram, no nosso Face para receber essas mulheres, quanto mais, melhor. Muito bem. Regina, a gente parabeniza não apenas a você, como a todo o grupo, pelas vitórias, pelas muitas vitórias, te desejando boa sorte, um bom evento agora em Brasília, que esse intercâmbio aí seja recheado de novas conquistas aí, que isso é muito importante, e a gente deixa para você uma palavra final aí para se dirigir ao nosso público, aos nossos ouvintes, uma mensagem final nesse Outubro Rosa de conscientização, reforçando o que você já falou, mas fique à vontade aí para a sua conclusão. Eu agradeço a oportunidade, em nome do meu time, da equipe toda, Flor de Lótus, que a gente não pode falar de uma pessoa só, e convidar outras mulheres que estão nos ouvindo agora, os seus ouvintes, que eu sei que são muitas pessoas, que a nossa missão, inclusive, é salvar vidas. Porque quando eu falo salvar vidas, é que uma pessoa que entra num projeto desse, ela realmente tem a vida resgatada, porque a gente tem eu falo que o que nos uniu foi a doença, mas o que nos mantém unidas é a saúde, e eu sempre falo na minha mensagem em particular, que os médicos me salvaram a vida, e o Dragon Bolt me salva o espírito, a alma. Muito bem. Obrigado, Regina. Tenha um bom dia e sucesso. Bom dia. Obrigada. É isso, mocinha. Então a gente conversou com a Regina Chamorro, ela que é a capitã da canoagem rosa Flor de Lótus, que faz esse belíssimo e necessário trabalho aqui em Foz do Iguaçu, e reforçando, obviamente, essa mensagem aí de conscientização das pessoas quanto à prevenção, ao autoexame, para se evitar o câncer da mama. Marco Zero, onde tudo começa.